bem-vindos ao Agenda dessa terça-feira. E terça-feira é dia de falar de comportamento. E como não poderia deixar de ser, nessa semana nós vamos falar das festas de final de ano. Para alguns, elas significam celebrações, festas, comemorações, e para outros é período de reclusão. Você já ouviu falar em natalfóbicos? Pois é, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, com esse time aqui queridíssimo que está comigo. Jorge, que é empresário, proprietário do Megusta Brechó. Eliane, da Uber, empresária também. Rogério Pandolfo, arquiteto, apresentador do Upside Down, não é, Rogério? Isso aí. E Cris Gobo, nossa psicóloga aqui do programa. Cris, existe um natalfóbico? Existe, Carmen. Existe, sim. Porque o Natal em si, é isso que a gente tem que entender. O Natal em si, ele é uma celebração, na verdade, da religião católica, do nascimento de Jesus Cristo. Daí também a simbologia dos presentes que os reis magos levaram, né, para o menino Jesus. Mas acho que o grande problema, vamos dizer assim, do Natal é o jeito que nós convertemos o Natal. Nós estamos conversando aqui com esse time ótimo de pessoas. Dos famosos tem que se reunir com a família, tem a obrigação de estar feliz, tem que dar vários presentes. Então, é como a gente sempre fala, tudo que a gente tem que vira ruim. E por isso muitas pessoas acabam ficando com pavor do Natal. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que se vende muito a ideia do Natal, que é um encontro maravilhoso de família. Então, as pessoas que têm família já ficam indispostas, porque a gente sabe, as famílias têm as suas questões, não existe a família perfeita. E também quem não tem família também acha, eu deveria ter a família. Então, eu acho que muito dessa questão do Natal é por esse ideal de Natal que não existe. Não, e tem também um outro tem que eu acho que é fundamental, é que tu tem que viver o Natal, porque tu não tem como fugir do Natal. A gente quer fugir e não tem como. Tu vai no supermercado e a música de Natal. Tu vai no shopping e passa toda aquela bandinha do Natal. Tu vive Natal dia e noite. Tu não tem como fugir disso. Ligou a TV, vai nas lojas, sai pra rua, é só Natal que se fala, né? Nós juntamos aqui 3 pessoas, que odeia o Natal, uma indiferente ao Natal, que ama o Natal, e eu ainda não tenho uma classificação, porque eu adoro montar o Natal antes, mas chega no dia 25, eu entro numa deprê, não, dia 24 eu já entro. Sim. E daí eu tenho que desmontar o Natal no dia 25. Passo por louca na frente dos vizinhos, porque dia 15 de novembro eu já tô com a guirlanda na porta, mas chegou no dia 25 não tem mais nada, some tudo. Como é que a gente classifica isso, Cris? Bom, a primeira coisa que eu penso é que Não, de jeito nenhum. É que eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta e a gente acaba transformando o Natal num período de um estresse absurdo. Exato. Então, por isso que muitas vezes não é incomum, Carmen, pessoas chegarem no dia 24 e estarem exaustas. Mas o meu problema com o Natal é que com essas festas em si, como a minha família é de comerciante, meus pais, a gente não tem pandemia e tal, então é a data que mais a gente trabalha. Imagino. Então, assim, era pra se reunir, todo mundo exausto, mas feliz, era a época da tinha feliz. E todo mundo feliz, mas sem essa função de troca de presente, essa obrigatoriedade. Então, pra mim, acabou sendo uma data que tanto faz. Mas tu monta pinheirinho na tua casa? Eu ponho uma guirlanda até de tamanho pra todo mundo achar que eu amo Natal, põe na porta. Agora tá todo mundo sabendo. Faço guirlanda. Isso é uma fraude. Vivendo de aparência. Aparência natalina. Não monto, sabe? Acho bonito, acho legal fazer toda essa coisa. Eu faço guirlanda pras amigas, que eu adoro fazer essas coisas. Pois é, tu é muito jeitosa, não? Mas meu
Natal, assim, ó, eu gosto de ficar à vontade com quem eu tô afim, beber minha espumantezinha. Qual é a explicação que dá pro resto do povo da família? Porque também tem explicação, não é bem assim, a gente não sai... O resto do povo é nesse espírito, também é porque a gente não foi acostumado, não foi criado daí fica a mais comemorar fácil isso, entendeu? A gente tava todo mundo cansado, todo mundo tinha trabalhado um monte e deu, a gente se reunia pra jantar. Então não tinha o aniversário que a gente comemora na minha família. Então Natal não é uma coisa, nem Natal nem Réveillon. A gente, quando dá, se reúne, mas não é com aquela intenção de ter que ser feliz, sabe? Porque família reunida não tem que ser feliz. Geralmente não é. Então, mas eu acho a data em si, assim, pra mim, como eu te digo, eu acho bom porque eu ponho um arranjo na porta, por mim, eu queria inventar um outro arranjo. É a hora das indiretas familiares. O Rogério vive o Natal como se fosse todo dia. Todo dia, filho do Papai Noel. Eu já acho o seguinte, tu fala que em todo lugar que a gente vai e tal tem Natal. Eu achei que tem pouco Natal. Não tem muito enfeite, as lojas não são todas. Por isso ele precisa ir pra Gramado. Mas quando eu viajo, assim, na época de Natal, é tudo Natal, é as ruas Natal, eu gosto desse clima. Mas eu acho assim, ó, como eu fui criado numa família super católica e tal, que a gente tinha aquela coisa desde no dia 24, a gente vai na missa celebrar o que é o Natal pra gente. É celebrar o nascimento de Cristo. Então eu tenho essa cultura toda, então aquela coisa de a família toda aí, a gente voltar da igreja e a gente ver os presentes, igreja, né? Então, exatamente. Então, tudo isso tem uma simbologia para mim, que lembra também muitas coisas boas da minha infância. Então, essas coisas boas que eu tenho da infância, que eu continuo trazendo esse gosto que eu tenho pelo Natal. Mas o Natal que eu mais gosto, acho que não é até o dia do Natal. Tá? O dia do Natal tu vai lá e tal, ver a família e tudo mais, um falando bem, outro falando mal, normal, né? Mas eu acho que é tudo que antecede. Mas também concordo, os preparativos, sabe? É montar árvore, eu tenho as minhas crianças, a gente, que nem eu falei, fui pra Gramado pra ver mais Natal ainda no Natal Luz, um monte de Natal. Eu fui especialmente porque era Natal, para mostrar o espírito de Natal para as crianças. Eu acho isso interessante, cultivar. Tem o Papai Noel, aquela coisa, eu acho que super legal. Meu filho tem quase 8 anos, eu ainda deixo ele acreditando um pouquinho no Papai Noel. Eu acho que essa parte eu acho que é bem interessante. Então eu acho isso, acho que por isso tudo eu ainda curto o Natal. Mas eu também concordo contigo que as pessoas hoje em dia estão super estressadas, tem que fazer, eu tenho que acabar meu trabalho, eu tenho que fazer um evento legal. Eu acho assim que cada um faz o Natal que se sinta melhor, né? Por exemplo, eu sempre passei com a minha família, esse ano não. Como esse ano o Natal vai cair no domingo, eu vou pegar meus filhos, a minha esposa e nós vamos viajar. Vai pra Gramado. Não vou pra Gramado, senão eu vou pra Gramado. Eu vou pra aldeia do Papai Noel. Ajudar o Papai Noel. Não, mas essa parte lúdica do Natal eu acho interessante. Sim. Principalmente quem tem criança pequena, entende? Porque eu não tive filhos. Eu até tenho uma opinião formada. Então eu acho isso bonito, de cultivar. E quanto mais você deixar a criança acreditando naquela fantasia, eu acho isso muito interessante para a vida da gente depois como adulta. Acho que isso também tem sabe, faz a gente ter um pouco mais de glamour na vida. Tu sabe que eu fui a responsável por acabar com a alegria do Natal dos meus sobrinhos. Porque o meu cunhado que se vestia de Papai Noel. E quando a minha filha, a Júlia, nasceu, ela tinha 1 ano e pouco, nós chegamos na casa da minha mãe para festejar o Natal e entrou meu cunhado com aquela fantasia que tinha aqueles buracos nos olhos, uma coisa horrorosa. As crianças todas ali esperando o presente e a guria se botou a chorar, ela teve assim, ela quase, eu não sei, tinha uma época que a gente falava que a criança se enfinava, não é? Ela quase chegou a isso. Quando ela tava chegando a isso, eu disse, vamos acabar com a palhaçada. Tá aqui quem é o Papai Noel, tirei a máscara, os meus sobrinhos só foram murchando. Aí minhas irmãs disseram assim, eu não acredito que ela acabou com a alegria de todo mundo. Agora, mas senão eu ia ter que levar minha filha embora. Agora vamos fazer um break no programa que a Cris vai ter que tratar agora, cara. Jorge, e tu, de onde é que vem? Ai, gente, o filho do Papai Noel na tua vida, qual é a representação que ele tem? Ele nada. Na verdade, assim, a gente tá falando disso de criança, então eu tenho uma lembrança muito boa de Natal,
que tinha isso, tinha chegado o Papai Noel, alguém se vestia, era todos os primos, era toda aquela coisa. Essa imagem da infância eu gosto. Sim. Mas aquilo, claro, né, o vô vai morrendo, o pai se separa da mãe, e isso vai fazendo com que aquela coisa que tu sabe que não vai mais ter. O Natal vai ficando capenga. Então aquela criança que vem, que tá dentro de ti junto, até hoje, com 34 anos, ela ainda tá ali, ela queria aquele Natalzinho lá daquela época, não tem mais. Então tu começa a ver assim, sabe, não tem mais graça. Claro que a gente cresce, claro que a gente, né, vira adulto, a gente sabe que o Papai Noel não existe, tudo isso. Mas assim, sei, aí vai perdendo meio que o sentido das coisas. Eu acho que tu vai te dando conta das perdas, não é? E o Natal, como ele lembra, ele é essa festa familiar. Daí eu acho que por isso, eu acho que é isso a melancolia. Apesar de que acaba sendo uma data assim, tipo, dá um menininho carente. Eu acho que foi numa tem uma criança que quer aquele Natalzinho da família lá, entendeu? Eu não tenho nenhum problema. Eu odeio Papai com família, nada, me dou bem com todo mundo. Minha família acabou ficando pequena. Sim. Enfim, porque meus primos também não tiveram filhos ainda, eu também não tenho. Sim, ainda não tem criança pra... entendeu? A irmã da minha mãe também não tem filhos, então quer dizer, a família foi ficando pequenininha. E eu não tenho nenhum problema com as pessoas que eu convivo no Natal, mas eu acho aquilo que a gente estava falando, a obrigação de, se eu não for no dia 24 pra lá, eles são São Leopoldo, então eu tenho que ir pra lá. Claro. Se eu quiser daqui a pouco ir só no dia 25, só pra almoçar, já fica, porque meu neto não veio no dia 24. Entendeu? Existe uma obrigação. Eu posso ir durante todos os outros dias do ano. Mas se eu não. Entendeu? Aquele dia não ia. Porque não gosta da gente. Porque não sei o quê. Bem isso. Porque. E não é só porque pra mim eu vou por obrigação. E essa obrigação que eu acho chato. Porque se eu não for, fica aquele climinha. Não, parece que tu é o do contra. Né? Eu do contra, entendeu? Aí tá todo mundo lá e o Jorge não tá. É bem isso. Eu acho que essa questão das perdas é muito complicado, não é, Cris? Sem dúvida, Carmen. Eu estava ouvindo atentamente vocês e acho que foi muito bonito o que tu falaste, porque eu acho que não só tu, todos nós carregamos essa criança que a gente foi um dia dentro de nós. E muitas vezes a gente não se dá conta de que em determinadas situações é a nossa criança que reage. Né? Então, sem dúvida, como o Natal é uma festa basicamente familiar, à medida em que vão acontecendo as perdas, é natural, isso é importante a gente ver, que a gente realmente se entristeça. Mas como lidar com isso? É um saudosismo, eu acho. Acho que sim, Carmen, mas também é bacana a gente ver que a gente tem saudade de quem foi importante na nossa vida. E aí que eu vejo o fundamental da gente poder fazer essa transformação, da gente poder ficar feliz daquela família que existiu, que foi interessante, e como vai ser agora, que não é a mesma coisa. Se a gente tem essa expectativa, aí realmente a gente vai se frustrar. Não existe aquela, mas o que existe hoje? E eu sempre fico pensando que o espírito do Natal, uma questão bem pessoal, deveria ser assim, a gente poder estar com as pessoas que a gente gosta, muito dentro do espírito que tu comentaste. Não necessariamente precisa ter presente ou obrigatório ter as tais comidas de Natal, mas que a gente pudesse aproveitar essa data para estar perto. Talvez não precisa ser naquela data, pode ser no dia seguinte, mas aproveitar para a gente se reunir, aproveitar realmente para estar perto de quem a gente gosta. Eu acho que talvez para mim esse é o grande espírito do Natal. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas datas, já que todo mundo se monopoliza, para a gente curtir da melhor forma, porque senão a vida passa numa... É uma mesmice os dias, né? Todo dia a mesma coisa. Então, fazer aquilo para brincar, como se estivesse fazendo um jantar normal ou qualquer coisa dentro da tua casa, entendeu? Não com essa sensação, é Natal, e botar a musiquinha de Natal. Se isso te incomoda, é que como é uma coisa assim, eu imagino... Mundial, né? É uma coisa mundial, é geral. É difícil. É como se tu estivesse remando contra a maré, porque tu vai inventar uma coisa nova. Carmen, mas a gente todo entorno tem que concordar, né? Então tu acaba te violentando, fazendo muitas vezes alguma coisa que tu não queira. Não é? Acho assim que as pessoas, o Rogério, pelo que eu entendi, eu acho que ele tem os pais dele ainda, sim, não é? Tem. Então tu vai ver, é por isso que tu tem toda essa alegria no Natal. E outra coisa, porque depois a gente sente um buraco, sabe? Pode ser.
E também a minha família, a gente sempre participa com a família da parte da mãe, que é uma família muito grande, são de 10 irmãos, eu tenho 20 e poucos primos, e toda a família se reúne. Isso é maravilhoso. Claro, é maravilhoso. Então eu tenho toda essa cultura, desde criança. Claro. Mesmo a minha avó tendo já falecido, meu avô também, mas a gente continua sempre no dia 25, a família se encontra. E essa coisa que tu estava falando, eu tenho que ir dia 24, tenho que ir dia 25, a gente acaba depois mudando um pouquinho, quando a gente, por exemplo, depois que eu casei, dia 24 eu passo na casa do meu sogro e da minha sogra, dia 25 a família, então as pessoas realmente começam a aceitar mais essa adaptação. Mas ao mesmo tempo eu acho que assim, o que eu gosto mais e também dessa parte do Natal é todo esse espírito, essa coisa que instiga as pessoas a tentar fazer alguma coisa melhor delas mesmas. E eu acho que é isso que eu ia te perguntar, que eu acho eu acho que é a parte boa do Natal. As pessoas pararem um pouco para pensar e renovar elas um pouco de como elas estão sendo, como elas estão atuando no dia a dia. E eu gosto disso do Natal, que elas acabam pensando. É tipo assim, hoje também uma loja me chamou, Rogério, vem aqui, eu quero te dar um mimo de Natal. Era um presente, era um chocolate e tal, mas o fato de ela ter me chamado, ter ido lá, me ligado, pensado em mim, isso me gera uma coisa muito importante e mostra como eu sou quisto pelas pessoas. Não pelos presentes, enfim, claro, mas é pelo momento. Eu acho que isso ajuda um pouco as pessoas a se sentir melhor. Eu acho que isso é a melhor parte do Natal que eu penso. É verdade. Porque é uma época que se fala tanto em gratidão, em tu amar o próximo, tu te doar pro próximo, que faz a gente colocar a cabeça para pensar e ver o que a gente fez naquele ano que passou, não é? Se a gente bem isso, fez alguma coisa e se reciclar. Eu tô me vendo aqui como uma advogada de acusação do Papai Noel, mas eu acho que é esse o papel. Mas a gente vai falar de como essas festas de final de ano podem ser uma armadilha para nós em seguida do break comercial. Não sai daí. Estamos de volta e vamos falar agora das armadilhas de final de ano. Que, como nós estávamos falando, o Rogério acho que colocou muito bem, essa questão de a gente rever as atitudes da gente, não é? De tu ser mais tolerante, mais grato, mais isso, mais aquilo. Mas eu acho que tem aquele outro lado também que deixa a gente muito melancólico, quando tu começa a te deparar com metas que tu não conseguiu cumprir e que parece que porque está chegando o final do ano tu tem que correr para terminar, frustrações que tu carregou ao longo do ano e que tu não conseguisse resolver. E a gente tem uma tendência a se focar mais nessas coisas negativas do que nas positivas, não é? Claro que a gente podia pensar todo mundo, não, cheguei no final do ano cheio de saúde, trabalhei, e largar, o certo seria tu deixar o negativo de lado, né? Mas as pessoas têm aquela tendência a trazer aquele negativo e às vezes isso baixa um pouco a autoestima, eu imagino. Eu penso que sim, Carmen, eu penso que sim, e eu acho que o melhor seria a gente pensar da seguinte forma: bom, está chegando o fim do ano, nós somos seres ritualizados, né? Querendo ou não, o final do ano representa o fim de um ciclo, como tu estavas falando de metas que a gente estabeleceu. Mas o que eu penso, o melhor é a gente ter uma visão bastante realista. Porque às vezes a gente se estabelece metas com muita dificuldade de ser cumprida. Então a gente tem que ter uma visão realista. Se a gente começa a avaliar só no negativo, que a gente também possa parar e refletir em todas as coisas boas que aconteceram durante o ano. E
também poder se perdoar um pouco. Né? Não se cobrar tanto. Não se cobrar tanto. A cobrança, eu acho. E eu acho que a principal cobrança é a nossa autocobrança. É a pior. Eu acho que a gente se massacra muito nessa Exatamente. E até entender por que a gente não conseguiu cumprir determinada meta. Mas claro que tentando ser muito correto. Porque às vezes a gente também não investiu tanto para cumprir a meta, mas não se massacrando, né? Eu acho que a tua palavra foi perfeita. E ter realmente essa visão mais real, tá? E uma coisa que tu falaste, Carmen, eu vejo assim, que a gente agradece muito pouco. Ter saúde é uma coisa muito boa. É fundamental. Sem ela tu não faz nada. E a gente só se lembra dela quando não tem ou quando a gente percebe alguém próximo, seja um familiar, seja um amigo que está doente. Então eu penso que, como o Rogério estava falando, talvez o grande marco do Natal, para a gente pensar em espírito de Natal, seja a gente pensar nas coisas positivas que nós temos, como a saúde, como amigos. E também poder avaliar metas que a gente ainda não cumpriu. Por que a gente não cumpriu? Vamos virar a página. Que são realmente importantes, ainda por cima, porque tem coisas que a gente se coloca por umas bobagens, mais função até dos outros. Acho que sim. Né? Eu acho que a gente tem que pensar se realmente a gente quer. Para nós. Se é importante para nós. Porque tem muita bobagem que a gente põe na cabeça, sabe? Que não vale a pena. É verdade. Não vale a pena. Tanto assim, capitalismo. Não, eu acho que a gente vai ter que pedir pro Papai Noel uma caixinha com a Cris dentro. Pra abrir ela no dia de Natal e ela dizer o Natal. Mas eu acho que também tem um pouco assim, ó, Carmen, a gente quer se ver muito no que a TV mostra. A gente quer estar inserido naquilo ali. Comercial de margarina. Aquele comercial da Coca-Cola maravilhoso, com aquela árvore gigantesca montada na sala, com aquela... Sabe? Essas coisas. E aí tu te depara às vezes com coisas que tu não tem. E assim, claro que isso é uma frustração tua, que tu tem que tratar daqui a pouco, enfim. Mas assim, claro que eu não vou ter daqui a pouco nunca aquele Natal da Coca-Cola, nunca vou ter aquele da margarina, enfim. Como tem outras pessoas que não vão ter, que talvez estão piores que eu. Enfim. É que a gente... Mas a gente se projeta naquilo. Com certeza. E aí a tua cabeça viaja. Tu quer ter aquilo, tu quer... a gente idealiza. Tu idealiza. Não, é tipo assim, ó. Entendeu? Expectativa versus realidade. Daí tu imagina, na expectativa, aquela casa maravilhosa americana, que tu enxerga a árvore de Natal da rua. Aquele hipermercado passa aquele comercial maravilhoso. Combina tudo com o inverno, porque o Natal combina com o inverno, vamos combinar. E a gente passa calor. E aí a realidade é a gente, ó. Na cafonice do calor. Na cafonice do calor. Que é uma coisa antigênica. Que é insalubre, praticamente. O coitado do Papai Noel suando embaixo daquela... Nós que somos autônomos, não é? Foi um ano muito difícil, porque para quem é funcionário, minha filha, chega no Natal, tchau, querida, vai para casa com o seu salário, não é? Enquanto que o autônomo se vê obrigado a parar de trabalhar. Isso significa parar de faturar, não é? E tu tem que participar. Não, e num ano que foi muito complicado para todo mundo, não é? Então é a expectativa e a realidade. E eu acho que as pessoas querem muito, até em função das redes sociais, onde todo mundo é feliz, onde todo mundo tem os dentes maravilhosos, um sorriso sempre na cara, a pele linda, não é? As casas completas, as famílias todas que se dão maravilhosamente bem, milhões de amigos, não é? Que a gente sabe que é tudo mentira. A gente sabe, mas a gente se convence. Engraçado que a gente sabe, mas a gente olha e não, acho que até pode ter alguém que vive isso tudo, que bom. Que bom, mas, assim, mas a realidade da maioria não é. Mas eu acho que isso também, assim, contribui até para aumentar um pouco mais a melancolia. Não sei, a Cris pode dizer melhor. Sem dúvida, Carmen, vocês têm razão, porque inclusive tem estudos que mostram os malefícios das redes sociais, onde as pessoas só colocam que são lindas, maravilhosas, que estão sempre bem, e que a gente sabe que não é verdade. Eu acho uma chatice essas tags de redes sociais aqui.
Porque todo mundo feliz, parece e as pessoas sem noção também, todo época mundo de sem Natal, respeito, falando o que pensa e que não sabe. Eu acho que já passou o limite da comunicação boa, as pessoas perderam a noção, sabe? Eu acho que tem um limite para aquilo ser bacana, acho que tá meio fora, assim, tinham que repensar. É que essa história da rede social, bom, o assunto até já tá fugido, né? Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um programa um dia só pra dizer que é um tema legal, é um tema super legal. Se atribuindo ao Natal também, a questão do Natal, mas a questão da rede social é porque tu não vai botar a tua tristeza ali. Claro, tu vai botar o melhor de ti. O melhor de ti. E ainda ou pelo menos o que tu considera. Confia. E Photoshop. A gente, na verdade, hoje em dia tá vendo o que eu penso sobre o Natal, o que ele pensa sobre o Natal, postando ali no Facebook, no Instagram, enfim. Na verdade, todo mundo sempre pensou isso. Eu sempre não gostei, ele sempre gostou, só que antes a gente não tinha como... As pessoas não tinham acesso. Divulgar. As pessoas não tinham o né? Mas tu divulga que tu não gosta. Eu divulgo. Você que é interessado o Rogério eu já sei, porque foi só foto. Não, mas assim, não é uma coisa agressiva, entendeu? Sim. Não é assim, agredindo quem gosta, não, até porque mas é o ponto de vista. É o ponto de vista. E perdeu muito o sentido, não é? Do Natal em si, porque hoje é uma data, para a maioria das pessoas, é uma data comercial. Virou bem comercial. Virou uma data comercial. Que eu acho uma pena. Mas exatamente, é isso que eu estava falando. Eu acho que a minha família ainda cultiva essa... Às vezes as pessoas perguntam, o que? Tu vai na missa no dia 24? De noite? Eu falei, gente, mas eu acho que o espírito do Natal é esse. O espírito do Natal é esse. E tu vê como aí já choca uma coisa que deveria ser normal. Entende? Mas eu acho que o espírito choca. A minha família é toda assim, a gente vai, se reúne, a família toda vai. Esse é o espírito. Isso eu fazia com a minha família. Entende? E eu ainda mantenho isso. Entende? Que bacana. E eu acho que é bem isso. Daí depois abre os presentes de Natal e tal, com toda a família. Então, e isso é uma coisa que eu preservo. E muitas pessoas perguntam, tu realmente faz? Eu falei, faço porque eu me sinto bem fazendo isso. Com prazer. Essa coisa quando tu disse, Cris, agradecer pela saúde. A gente tem que agradecer mais. Gente, eu agradeço também. Não estou falando aqui na frente de vocês, mas eu agradeço. Eu peço, mas também agradeço. Eu acho que isso é fundamental até para a parte, eu acho, psicológica da gente e tudo mais, né? E uma coisa que eu acho que o Natal é legal, eu não sei, que eles podem até me dizer, mas essa coisa de a gente dar uma meta, puxa, eu preciso finalizar os meus trabalhos para o Ano Novo, para o Natal, eu acho que assim, eu vejo nesse ponto também como... É bom ter às vezes uma meta dos nossos trabalhos, das nossas conquistas, porque daí assim, parece que a gente chegou no final do ano, tipo, pelo menos a gente tentou finalizar todas as coisas. Início, meio e fim. E ter data para aquele fim. Porque eu escuto às vezes de clientes, não, eu quero já fazer isso contigo, porque eu quero deixar tudo pronto, o ano que vem eu quero começar do zero. Às vezes, o primeiro do ano vem, é tudo igual. A gente sabe que é tudo igual. A gente sabe que é tudo igual. Mas a gente ter uma meta, ter digamos assim, uma luz do fim do túnel, eu acho que isso é importante para todo mundo. Eu quero que tu me diga isso, Cris. Sem dúvida, é muito importante, como nós estávamos falando antes, nós humanos somos seres ritualizados. Então nós precisamos desses ritos para organizar nossa vida emocional. Realmente é o fim de um ciclo e renova-se esse ciclo no outro ano. Renovam-se as esperanças, a gente tem uma sensação de completude de algumas metas, e nós somos movidos a metas. Então isso é bem importante que a gente possa até ver outros ritos que pra gente são importantes, nem sempre, vamos pensar em outros rituais, né? Ritual de uma janta de aniversário, porque comemorar, eu acho que é celebrar a vida. Celebrar a amizade, celebrar a proximidade. Por isso que eu vejo importante. E talvez pensando na diversidade, ouvindo todos, né? A gente está num momento, acho que bonito em termos social, de pensar as diversidades e ser mais respeitoso. Eu acho que talvez a gente pudesse levar essa diversidade para o Natal.
O Natal tem que ser o Natal que é bom para cada um. Talvez com a missa do galo, os presentes, com a família do comércio que chegou lá cansada, até com quem não curte tanto o Natal. Com quem desarma, com quem desarma. Tá? Mas eu acho que isso é o respeito, gente. A diversidade, que a gente possa respeitar o diferente. E sair um pouco dessa obrigação que a gente acaba entrando. Porque eu acredito que a gente fala tanto, né? A gente está tão preocupado, acho que a gente tem razão. Aonde é que está a paz? A paz está com a gente. Exatamente. Nós somos responsáveis por construir a paz. E a gente não fica em paz em função de se preocupar com a opinião alheia, com o outro. Né? O que o outro vai dizer. E aí é fundamental que para que a gente seja agente da paz, que a gente respeite. Que bacana, porque qual é a nossa tendência? Ai, Rogério, tu vai à missa? Pro Rogério tem um super significado, o teu Natal tem um significado, o teu outro, da Carmen outro. Respeitar, eu acho que para mim esse é o mais Quando nós estávamos falando na questão das demonstrações, até dessas festas de final de ano, nas redes sociais, onde a gente se sente assim, ó, como se fosse o único que não foi convidado. Não sei se vocês têm essa sensação, ou se sou só eu. Se tu começa a olhar assim, ó, tu sente, poxa, parece que teve uma festa e eu fui o único que não fui convidado, não é? Eu acho que para nós que já temos uma certa maturidade, é muito fácil. Agora me preocupa muito essas novas gerações, não é? Que não tem essas memórias de Natal que nós temos, que era aquele Natal mais ingênuo, mais puro, não é? Onde a gente se contentava com tão pouco. Só com um presente. A gente pedia um presente. Não era assim. Não tinha, era um presente. Eu talvez por isso assim que eu me sinto um pouco melancólica, porque eu tenho na memória o Natal que eu passava na família dos meus pais, na casa dos meus pais, onde a gente tinha um Natal muito, muito puro. Depois que meus pais foram, hoje eu passo com as minhas irmãs, a gente, claro, não perdeu a alegria, tem que fazer, mas tu sente aquela falta, não é? E eu tenho muita pena dessa geração que está vindo agora, porque eles não vão ter essa memória. Eles já ganham tudo o ano inteiro. Chega no final do ano, eles não têm nem o que pedir como recompensa de final de ano, por ter passado de ano, não é? Tu vê crianças pequenas com celular, não é? Que eu acho que as coisas perderam um pouco o tempo de acontecer. Não sei se eu estou me fazendo entender. Não, está, com certeza. Eu acho, por exemplo, lá em casa, a gente já de 2 anos pra cá, antes todo mundo comprava presente pra todo mundo. E era uma correria, esse estresse que você tem que eu tenho que pensar na minha avó, na minha tia, na minha mãe, na minha irmã. E a gente começou a fazer de 2 anos pra cá, até por uma questão também de grana, porque tá todo mundo segurando, de fazer amigo secreto da família. Lá em casa, e a gente nunca fazia. Eu vou dizer pra vocês, é muito legal. Agora eu tô falando até, vim pra falar mal, mas isso eu quero fazer. Tu tá sendo convencido! E é muito legal, porque assim, aquele momento ali, tu para eu peguei a minha tia, por exemplo. Então, aquele momento eu paro pra falar dela, pras pessoas saberem, né? E é importante tu saber como é que as pessoas te percebem. Né? Isso é legal. E antes era assim, presente, vamos comer, Até porque a gente diz tão pouco o quanto gosta das pessoas isso é legal. próximas a gente. Faz economia. É uma maneira de aproximar. Quer não, tu te aproxima mais ali dos seus familiares, naquele momento, pelo menos. E vira uma brincadeirinha, assim, uma brincadeira legal. Aquilo que a gente faz na empresa, às vezes, de amigo secreto, eu acho que pode ser levado pra família. E sair dessa coisa do presente. Claro, com criança é diferente, né? Sim, com criança é diferente. Mas depois que todo mundo, que nem agora ali em casa, todo mundo já é adulto, todo mundo, os mais novos somos eu e minha irmã, e com 30 e poucos, então quer dizer, todo mundo já entende. Nós lá em casa não precisa mais aquela coisa, né? Enfim, isso é bacana. Eu acho que essa reunião... Isso também. Mas eu acho que essa reunião familiar mesmo, essa questão que o Jorge falou, do amigo secreto, de cada um dizer o que pensa do outro, isso é muito bacana, não é, Cris?
Eu acho que é ótimo, Carmen. E eu acho que a grande questão, como tu mesmo estava falando antes, é a gente realmente não fazer expectativas que não existem. Por exemplo, em todas as famílias, até porque nós não somos perfeitos, daqui a pouco nós somos chatos para alguém da nossa família. Claro. Então sempre tem aquelas pessoas que contam umas piadas, alguns têm esse dom, outras não são tão engraçadas, né? Tem aquelas pessoas que comem mais, outras comem menos. Então, se a gente já sabe que nós vamos... Só deixa eu fazer uma Sim. Em família é assim, né? Tem aqueles que comem mais, comem menos, daí como todo mundo divide a ceia... Dá problema. Mas aí é que eu acho não assim, esquentar a cabeça com não isso. esquentar Tu tá preparado se alguém, às vezes tu vai na família, alguém fala alguma coisa, como tu tá gordo, tá feio, tá amado, tá pobre, tá rico. Ah, mas daí é pra ir embora, pra dizer como tu tá gordo, Pode estar feio, tá pobre, tá gordo. Não mais pra quem correu o ano inteiro, né, Pelo Jorge? amor de Deus. Nós vamos em seguidinho para um break comercial, mas voltamos já já. Olá, eu sou o Dr. Charles, diretor clínico da Oral Sim de Porto Alegre. Como vocês sabem, lembrando, vocês hoje têm à disposição 2 Oral Sim em Porto Alegre, uma na Azenha e outra na Auxiliadora. Para você que ainda busca o tratamento odontológico, quer fazer o seu clareamento, sua estética, sua lente de contato, até mesmo seu implante dentário, pode ligar na Oral Sim, ainda tem tempo de você fazer. 3076-4343 ou então pelo WhatsApp 99951-4343. Estaremos abertos até o dia 23 à sua disposição, tá bom, gente? Um grande abraço a todos e até a próxima. Estamos de volta e, Cris, me diz uma coisa, essa questão das perdas perto do Natal é muito complicado, né? Sem dúvida, Carmen. As perdas, no geral, elas já são dolorosas. Porque por mais que nós saibamos, eu estava falando há pouco aqui, que isso vai acontecer, aliás, como diz o ditado, aquela frase super batida, chavão é a única coisa certa da vida, é a morte, é o nosso fim. A gente nunca... a gente realmente não quer aceitar. Então, quando isso se dá próximo a Natal, Ano Novo, realmente há uma tendência de intensificar isso. E tu como profissional, o que tu sugere para as pessoas que perdem alguém querido próximo do Natal, não é? Viver o Natal, dormir, eu sugiro, Carmen, que a pessoa ou a família, ela se reúna ou não se reúna, mas que eles combinem de fazer alguma coisa ou não fazer conforme eles se sintam confortáveis. Porque eu acho que essa é a grande questão, porque não necessariamente alguém que perdeu um familiar não vai querer se reunir. Claro. Bom, às vezes as pessoas querem se reunir, vai ser normal que eles falem nessa pessoa falecida, porque nós temos no nosso imaginário que não é correto, que se a gente falar sobre a pessoa, a gente vai estar fazendo mal. É bem ao contrário. Para a gente trabalhar o luto, a gente deve expressar a presença da pessoa, como a pessoa era engraçada, o quanto ela está nos fazendo falta. E eu sempre digo para as pessoas também pensarem o quanto nós convivemos com aquela pessoa, o quanto foi bom, o quanto aquela pessoa nos ensinou durante todo o tempo que essa pessoa esteve conosco. Então, voltando para pontuar bem a tua pergunta, eu sugiro que as pessoas vivam aquele Natal conforme o seu espírito daquele momento. E até coloco aqui para vocês um exemplo pessoal. O meu pai faleceu no mês de novembro. O meu também, o meu faleceu no dia 12 de novembro. O meu pai faleceu dia 4 de novembro. E realmente ficou aquela situação familiar, como é que nós íamos fazer.
A minha filha sempre foi muito ligada ao meu pai, não que eu não fosse. Mas claro, até como tu falaste, Carmen, gente adulto, já tem outra maturidade. Exatamente, então nós conversamos em família. Na minha família cada um foi para um lado e nós optamos por ficar em casa. E a minha filha disse, nesse Natal eu não vou fazer nada. Eu não quero descer para jantar, eu não vou trocar de roupa, porque eu estou muito triste pelo falecimento do meu avô. Nós aceitamos. Então eu acho que essa é a melhor coisa, respeitar o sentimento de cada um. É que é engraçado, assim, agora também vou falar de lugar próprio. Quando eu perdi meu pai, no dia 12 de novembro, e a minha mãe já estava doente, né? Quando a gente levou ela para a festa de Natal, ninguém podia olhar para ela porque a gente não vontade de chorar. Claro. Que eram 60 anos de casado. Nossa! Muito tempo. Então, a gente não conseguia, assim, todo mundo engasgado. E foi um Natal que todo mundo passou engasgado. Então era melhor não ter passado. Ou, Carmen, eu fico pensando um pouco diferente. Por que não chorar? Chorar é uma reação do nosso corpo. Engasgar é ruim. Vamos chorar. Colocar pra fora. Exatamente, expressar. É tão bom a gente poder chorar acompanhado. Claro que também é bom chorar sozinho, às vezes. Mas o choro de saudade é um choro muito doído. Ele dói, ele não bota pra fora. Tu desabafa quando tu tem um problema. Eu tô quase me consultando aqui. Quando tu tem um problema, tu chora, tu bota pra fora e parece que tu esvazia o copo, não é? Quando tu chora de saudade, aquilo, por mais que tu chore, eu acho que não passa. É doído. Dói até fisicamente, é uma coisa... Eu não tenho dúvida de que dói fisicamente. Mas eu penso que é gostoso. Com todo respeito à nossa dor, é gostoso poder dividir essa dor. São pessoas que estão sentindo a mesma dor. Porque não, uma hora o choro vai cessar. Porque é que a gente tem uma ideia errada de que a gente só pode expressar alegria. É verdade. Não, vamos expressar a nossa dor. Para que a gente vai ficar engasgado? E sempre lembrando, se a gente começa a ficar engasgado com as nossas dores, nós estamos adoecendo o nosso corpo. O meu pai faleceu há 3 anos. Faleceu dia 20 de janeiro. E no Natal, uma pessoa que foi super ativa, ele já estava numa cadeira de rodas. E quando eu dei tchau, porque eles moram em Santa Maria, eu sabia que era o último Natal. Aquela coisa assim, eu vim de Santa Maria, Porto Alegre, chorando. Vou falar que eu choro. Então, mas tem tanta coisa boa que ficou, que eu falo no Natal, no último Natal com meu pai ou dos outros, porque era uma pessoa super alegre. E ele gostava de reunir a família, era o agregador, sabe? Então era muito bom. Então, assim, é uma saudade, mas é uma saudade boa, que eu ainda fico procurando o que no meu DNA eu tenho. Isso aqui é do seu Jader, tá me entendendo? Então, certas atitudes minhas, eu já sei que são da minha mãe, são do meu pai e tal. Então, a minha mãe ainda tá viva, graças a Deus. Mas é uma lembrança boa. E quando chega o Natal, ou quando a gente se reúne, eu não tenho problema em dizer, acho que o pai ia gostar disso, acho que assim, eu acho que é bom tu falar, sabe? Eu acho que põe pra fora um pouco essas saudades que tu sente, né? Eu acho bem boa. Mas eu acho que é muito por isso, não é? Essa melancolia mesmo do Natal. Eu acho que por pessoas que foram, que não estão mais aí, às vezes famílias que se desfazem, não é? A gente, quando é pequeno, passa com primos, toda a família junto, e depois cada um vai para um lado. Mas eu acho que é isso que traz. Mas eu acho que é isso que traz mesmo um pouco assim de melancolia, tanto que a gente está falando de Natal e está se lembrando dos pais que não estão aí. E eu não sei, tu pode me dizer talvez se tem a ver o que eu vou dizer, mas é um sentimento que eu tenho, que a gente tem, nessa questão também da obrigação, a gente tem a obrigação de ser feliz. O nome já diz Feliz Natal, então quer dizer, tem que estar ali, tem que ser feliz, tem que ser bom. E as pessoas esperam isso de ti. E as pessoas esperam quando tu nasce, que seja feliz. Daí vai então a gente não está preparado, não é educado pra ficar triste. Tu te pune quando tem vontade de chorar, não é certo, não posso chorar. Eu não posso.
transmitir tristeza. Porque as pessoas estão esperando isso de ti. Isso é muito complicado. Eu não sei se tem a ver, mas... Tu tem que corresponder à expectativa das pessoas. Mas aí ao que elas querem de ti, né? Aí está, nós não devemos corresponder. Eu acho que tu colocaste muito bem. Há uma expectativa de felicidade. Mas talvez o que a gente tenha que entender é que a felicidade não é uma linha reta. Ao contrário, a felicidade e a vida caminha em ondas. Com certeza. Uma hora a gente está mais feliz, às vezes a gente até nem sabe o porquê, às vezes a gente sabe o porquê e outras horas nem tanto. E essa é a nossa vida. Mas tu sabe, Cris, assim, ó, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu e o Rogério, a gente tem uma coisa em comum. Que quando a gente chega nos lugares, é um ônibus de excursão chegando, não é, Rogério? Verdade. Não é um ônibus mas de é isso mesmo. O Rogério é muito assim, muito parecido comigo. Quando eu chego nos meus clientes, assim, pra gravar, aquela coisa, aquela gritaria. Se um dia eu chegar um pouquinho mais cabeça... As pessoas perguntam o que tu tem. Eu te fiz alguma coisa? Mas é verdade. As pessoas estranham. Eu agora tô vendo o Rogério aí sentado escutando. Sério, eu tô estranhando. É verdade. Tô deixando os outros falar, né? Não, mas é engraçado. Mas é porque verdade. as pessoas têm uma expectativa da tua pessoa e tu te sente na obrigação de corresponder àquilo. Senão parece que tu tá bravo ou que te fizeram alguma coisa. Porque a gente é tão tu não expansivo. Tem de ficar triste. É bem isso. As pessoas realmente falam. O que tu tem hoje? O que tu... Mas tem dias que a gente é mais introspectivo. Com certeza. Mas é que profissionalmente a gente cria uma persona também, né? Isso é natural. Sim, claro, óbvio. Então, quando a gente está profissionalmente, a gente tem essa obrigatoriedade. Vai daquele ditado de não levar o problema pro trabalho. Então tu cria isso, é normal, acho que todos em qualquer profissão tem que estar, né? Daí já tem, se tu tá um pouquinho diferente, já o que houve? Mas em casa, com as pessoas que tu convive mais, que são íntimas, essa obrigatoriedade não pode existir, porque senão passa a ser um inferno. Mas eu tenho essa obrigação. Mas assim, eu sou o jogo do contente com minhas irmãs, com a minha família. Se eu tô mais pra baixo, parece que eu desestabilizo o resto. Porque parece que as pessoas não estão acostumadas a me ver mais pra baixo. Quando acontece uma coisa ruim na minha casa, se não sou eu a dizer, vamos lá, o que é isso? Vamos reagir. Mas tem um ponto positivo, né? Que tu é o foco, tu é o centro. Pode ser. E isso, claro, às vezes até a gente tu te cobra mais. Eu tenho que estar bem, porque... Tu não te permite ficar ruim. Mas eu acho que o bom nessa história toda, que pode ver que todo mundo te valoriza como o foco. E eu acho que isso é importante. Né? Tudo tem um lado bom, né? Mas às vezes a gente se judia um pouco com isso, né? O que a gente talvez tenha que realmente olhar com muito cuidado é que nós não temos uma face só. Nós somos multifacetados. Então, como tu muito bem colocaste, nós temos uma face, e que está certo, que nós temos que apresentar no trabalho, no social, porque as pessoas que convivem com a gente não têm necessariamente que lidar com os nossos maus humores. Mas nós temos outras faces. Tu não és obrigada a estar sempre feliz, sempre... Nem o Rogério, nem ninguém. Então, número 1 é a gente aceitar e se permitir. Nós temos várias faces. E as outras pessoas que convivem ao redor vão ter que aceitar as várias faces que tu tens. Mesmo que as pessoas esperem isso de ti sempre. Não tem problema, Carmen, porque a minha preocupação é que assim, no momento em que a gente fica muito preocupado em cumprir a expectativa dos outros, aquilo acaba sendo um peso pra gente. Então não pode ser um peso. Essa é a questão. As pessoas têm que se acostumar que a vida é assim. Eu acho que as pessoas confundem um pouco assim, o fato às vezes de tu ser uma pessoa aberta, de tu ser receptivo, de tu acolher todo mundo, com ser permissivo. As pessoas fazem essa confusão. Eu sofri muito tempo com isso quando eu fiz terapia, eu tratei muito isso na terapia, e daí quando eu dizia assim, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas como que mudou?
Ai, mas ela tá ficando fria agora. Mas não é assim? Sem dúvida. Mas é que existe uma diferença entre ser receptivo e ser permissivo. Claro, autêntico. Sim, nós temos que dar o limite para as pessoas até onde é ok, que a gente ajude, que a gente pegue junto. Porque é fundamental que a gente veja, nós não podemos pegar junto com alguém uma coisa que seja danosa pra gente. Isso é realmente muito ruim. Então, mas existe muito, isso que tu tá falando, Carmen, é bastante verdade. Existe essa confusão entre acolhimento e permissividade. As pessoas confundem muito. Eu acho que sim, fica muito confuso isso. E às vezes, como tu não está falando, às vezes, só quando a gente vai para um processo terapêutico que a gente se dá conta. Não estou comentando aqui que todo mundo é obrigado a fazer. Duro, e logo que tu te dá conta é muito duro, porque tu não tem que tratar só da tua mudança, da maneira como tu vai resolver, que tu vai assim te ver frente à vida e às pessoas, mas tu tem que te preocupar também com o que os outros agora vão começar a achar de ti. Daí tu tem que ser uma pessoa muito livre, assim, de dizer sem dúvida. Como nós estávamos falando, o processo de mudança é um processo complexo. E nós, número 1, temos que aceitar as nossas mudanças e, como a gente fala legalmente, bancar essas mudanças. Claro. E daqui a um pouco, talvez, a gente tenha que ajudar, até explicar para pessoas que convivem conosco esse processo da mudança. Por que a gente está diferente? Eu acho que ele é lento também. Sem dúvida. E a gente tem que se policiar muito quando a gente quer mudar também. Porque a gente... Tá, eu não quero mais isso pra mim. Então, a gente tem que ficar se policiando muito, sabe? E dizer, eu tenho que mostrar... A pressão é grande. Eu tenho que mostrar aquilo que eu quero receber, né? Porque senão as pessoas vão continuar sendo permissivas. Com certeza. Então, muito vai da postura da gente e do policiamento da gente com a gente mesma. Porque é difícil. Até porque tu é pressionado todos os dias. E as pessoas são acostumadas. De comportamento, não então a gente tem que estar muito consciente do que aquilo é o melhor pra gente, que a gente quer fazer. Senão... Não, a Helena tá meio resolvida, né? Eu tô deixando lixo. Mas sabe o que eu percebi aqui, cara? Eu percebi que tu não gosta muito, é indiferente. Mas o Natal aqui gerou esse programa. Mexe com Mexe com todo mundo, coisas boas. Até essa guirlanda maravilhosa aqui, gente. Quem fez foi a Carmen. Então, ou seja, ela também tem aquele estudo que gosta de Natal, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que Natal pode gerar um monte de melancolia, de saudade e tudo mais, mas eu acho que é um ponto que é fundamental a gente ter nas nossas vidas. Pra rever, é pra rever um monte de coisa. Então, no fundo, todo mundo eu acho que todo mundo gosta do Natal. Todo se a gente não gosta muito, porque lembra de dentro, é porque a gente só tem saudade do que foi bom. Exatamente. É verdade. A gente só tem, eu acho que talvez assim essas melancolias sejam de problemas que a gente tem que resolver hoje, não é? Porque se a gente chega a sentir falta daquele tempo em que era mais puro, daquele tempo que tu estava com toda a família, daquele tempo que os pais estavam juntos, como no caso do amigo aqui. Mas a gente então é sinal de que já foi bom, não é? E acho que a gente só sente saudade daquilo que foi importante, com certeza. Né? E de que somou. Mas eu acho que o mais importante, eu acho, para a gente encerrar, não é? E concluir, o mais importante, eu acho que é a gente pensar nessas próximas gerações que vêm por aí, não é? E trabalhar essa questão do Natal super comercial, não é? Do Natal super feliz, que tem que estar todo mundo feliz da vida no dia do Natal, do respeito ao próximo, de respeitar aquilo que cada um quer fazer naquele momento, não é? E aceitar, respeitar e aceitar. E não ficar cobrando do outro por que tu não foi, ou tu não gosta mais, ou como tu é ruim, né? Não é por aí, até porque eu acho que a grande mensagem do Natal é essa, não é? É a família se aceitar, se abraçar na dificuldade, na alegria, se aceitar, se ajudar, se apoiar, não é? E a gente valorizar isso. Eu penso que a gente deve valorizar o presente.
o Natal que a gente está podendo ter nesse momento. Que bom que a gente tenha outros natais para lembrar, mas sempre dentro daquele espírito de que a vida é dinâmica. Não importa se a gente teve natais que não foram bons, outros foram bons, mas vamos valorizar o encontro que a gente vai ter esse ano. Seja com a família, seja com amigos. Ou com a gente mesmo. Ou com a gente mesmo, era o que eu ia dizer. Respeitar a si mesmo e respeitar os outros que vão estar conosco, que eu acho que esse é o Natal. E eu até diria para todos que estão em casa, que eu acho que de alguma forma esse nosso programa hoje foi muito um Natal. É verdade. Muito rico nas colaborações, eu acho que muito respeitoso, cada um com as suas opiniões. E no meu entender, isso é Natal. Então fica a pergunta, legal. Não é, Jorge? Será que eu vou desmanchar a árvore no dia 25? Eu acho que não. O Jorge, será que vai mandar o Papai Noel? Carmen, tem que ser dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Mas eu tô falando mal do Natal, mas assim, ó, tem na minha porta um Papai Noelzinho pendurado. Ai, tudo bem! E tem uma arvorezinha assim. Não essa tradicional, mas tem uma arvorezinha. Não, o Jorge, assim, eu posso dizer que ele pratica o Natal todos os dias. Porque esses valores, eu acho que são valores que a gente tem que praticar diariamente, né? O Natal só vem para lembrar, para dar aquela lembrança de que... Para não ficar perdido. Que a gente não deve perder isso. Exatamente. Que é a hora, assim, que tu para pensar, né? E se renovar. É isso né? aí. É bem isso. Não, nós estamos sendo poéticos. Poéticos, né? Espírito de Natal. É isso aí. Eu acho que o pessoal que tá em casa, que também não estava muito afim de Natal, deve estar agora se vestindo de Papai Noel, montando a árvore, né, colocando luzinha. Gente, mas olha aqui, ó, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer, cara. Foi um prazer. Com certeza a gente sai daqui sempre, assim, cada semana que a gente faz o programa, a Cris, que está sempre junto comigo, a gente sempre sai um pouquinho alimentado, não é, Cris? Sem dúvida, a gente sai muito enriquecido e eu até acho que a gente sai mais alegre. Com certeza. E essa troca, ela é muito bacana porque a gente aprende a respeitar as diferenças, não é? E isso é que é bacana. E com certeza, lá do outro lado da telinha, muitas pessoas se identificaram ou comigo, ou com o Jorge, ou com a Lili, ou com o Rogério, ou com a Cris, aquelas mais bem resolvidas. Mais evoluídas. Aquelas mais evoluídas. Mais superiores, mas tudo bem. Não, Carmen, não, nada superior. Eu sou gente como a gente. E a gente pede então pro Papai Noel a Cris dentro de uma caixinha para fazer a gente se enquadrar nesse Natal, não é, gente? Muito obrigada por hoje, mas amanhã é claro que a agenda está de volta e daí a gente vai falar de beleza. Então, ó, às 11 horas da manhã eu tenho um encontro com vocês. Até lá.